Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais um devocional, Dezembro com Deus, mais perto de Jesus. E essa semana especial do Natal, estamos falando sobre o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa série especial falando sobre os fatos do nascimento de Jesus. Então nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Eu vou ler a parte que nós já estudamos. Se você não viu, você pode voltar e ver o outro vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade então. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então aqui foi a primeira mensagem. Nós vimos aqui sobre a Maria, sobre o José. O anjo veio trazendo a palavra, a mensagem que nasceria Jesus, que nasceria o Salvador. E a mensagem de hoje é o versículo 22. E tudo isso aconteceu. Todos esses fatos aconteceram para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Essa é a parte de hoje, então. Então você vê, tudo isso aqui aconteceu, né? Foi para quê? Diz aqui a palavra de Deus, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Então, Jesus foi o cumprimento das profecias. Vários profetas que viveram antes do nascimento de Jesus, nós vamos ver aqui 2 pelo menos, haviam profetizado. Eles viveram 400, 600 anos antes de Jesus e eles falaram do futuro, que haveria, nascer o Messias, o Salvador, que ele nasceria da Virgem, por obra do Espírito Santo, que ele nasceria em Belém. Então, antes de Deus fazer alguma coisa, ele envia a sua palavra, a sua promessa. Então, a mensagem de hoje é o seguinte, que Deus é fiel. Guarde isso no seu coração, Deus é fiel. O que Deus promete, ele cumpre. Tudo aquilo que ele falou se cumpriu ou vai se cumprir. Se algum dia Deus já deu uma promessa para você, creia, porque Deus não é homem para que minta. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele falou. Amém? Então você vê, tudo isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então vamos ver lá no profeta Isaías, que viveu um bom tempo antes de Jesus, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui sobre o nascimento de Jesus. Então vamos ver aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então você veja que ele, usado pelo Espírito Santo, falou que Jesus nasceria da Virgem e seria chamado Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então já havia uma profecia e ali se cumpriu. Então Jesus veio para cumprir as profecias. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Várias profecias foram cumpridas, tanto no nascimento, como durante o ministério de Jesus, na morte e ressurreição. Então, isso mostra a fidelidade de Deus. Isaías, capítulo 9. Isso aqui é muito bonito. Isaías 9, versículo 6. Também fala sobre o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz
não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Então você vê, Deus tem zelo em cumprir a sua palavra, as suas promessas. Deus é fiel, Deus é poderoso. Então Jesus foi o cumprimento dessa profecia. O profeta Miqueias, depois do profeta Jonas, vem Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Fala aqui também no nascimento de Jesus. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, se entregará até o tempo em que está de parte, tiver dado a luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra, e este será a nossa paz. Amém, Jesus? Então você vê, Jesus é a nossa paz, é a maneira que nós temos de se reconciliar com Deus, de receber o perdão, a justificação. Ele é o príncipe da nossa paz. Amém, Jesus? Então nós vemos aqui que tudo isso se cumpriu, todos aqueles fatos do nascimento de Jesus se cumpriram para se cumprir a palavra de Deus, as promessas de Deus. Então esse texto exalta a fidelidade, o poder do nosso Deus em cumprir a sua palavra, as suas promessas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus venha cumprir as promessas na sua vida, na sua casa, na sua família também. Creia que Deus é fiel. Vamos fazer a oração agora? Nosso Deus e querido Pai, obrigado. Assim como o Senhor cumpriu ao longo da história a Tua palavra, as Tuas promessas, que a Tua palavra, as Tuas promessas venham se cumprir na casa, na vida, na família deste irmão, desta irmã. Realiza, Pai, o Teu querer, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Cumpre, Deus, a Tua palavra, as Tuas promessas. Nós cremos que o Senhor é fiel e poderoso. Eu oro, os abençoo e agradeço, Pai, crendo no Seu poder, na Sua fidelidade. Obrigado e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, forte abraço, fique na paz, Deus abençoe. Até a próxima.